Nós vamos aprender aqui que existem alguns defeitos em cada um de nós e algumas qualidades como oradores. Existem defeitos que nós não vamos conseguir resolvê-los, nós vamos minimizá-los. E existem capacidades que nós vamos desenvolver e fazer com que elas se potencializem. E nós vamos conviver com isso. Então essa história de você, para ser cantor eu tenho que ter o lado perfeito, tem que ser isso de forma alguma. As pessoas que mais fizeram sucesso no mundo da música e da arte, de modo geral a música é uma arte, no cinema, vamos dizer, eles tinham o problema de lábios maiores, dentes compridos, mas usaram aquilo a favor de si mesmas. Usaram de competência muito maior. Então nós vamos trabalhar na segunda etapa, depois do nosso intervalo, a respeito da vencendo a timidez. Eu considero essa parte a parte mais importante, porque é ela que limita a nossa competência ou não. Pois bem, vamos então agora conversar um pouco sobre a voz. O timbre da voz. A voz é algo personalizado. Já aconteceu vocês ligarem para a casa de alguém, uma amiga de vocês, a mãe atendeu, a irmã atendeu, e vocês confundirem com a pessoa? Porque o timbre de voz é muito parecido por pessoa de família. Já aconteceu também, no meu caso, de ligar para uma pessoa e dizer, o senhor está bem? Como é que é? Não, eu sou uma senhora, porque ela tinha um problema de cordas vocais, ou motivado pelo fumo, pelo tabaco, tinha uma voz mais grave. Então as pessoas são identificadas pela voz. E às vezes acontece o quê? Existem pessoas que você espera ouvir uma voz grave, bonita, que você imagina, e quando vai falar tem uma voz que não... Por quê? Hoje já existem recursos, fonoaudiólogos, que podem se trabalhar nessa voz. Quando a voz chama muito a atenção por estar fora do ritmo. Existem na internet muitas técnicas, vamos trabalhar com algumas delas. Por exemplo, timbre de voz. O timbre é personalidade. Não adianta nós imitarmos aqueles bonitos locutores, aquelas vozes bonitas. Nós podemos gostar de uma voz. Mas se vocês já gravaram a voz de vocês e ouviram? A gente acha horrível. Será que sou eu que estou falando mesmo? Sabe por que acontece isso? Porque nós não ouvimos a nossa voz. Nós apenas ouvimos dentro do nosso cérebro. Nós pegamos a ressonância dentro do nosso cérebro e vem para o nosso ouvido. Nós não ouvimos como vocês. Eu não ouço a minha voz como vocês ouvem. Por isso que é bom vocês gravarem, ouvirem, trocar ideia, assim. Dicção. Mas a voz tem a ver. Por que nós separamos voz e dicção? Dicção seria isso. Sílabas. Problema. Buscarmos. Levarmos. Nós temos que também compreender que quando nós pronunciamos a forma como que você pronuncia a palavra, dá mais ênfase. Há ênfase na palavra. E muita gente comete esse erro. Eles pronunciam numa frase umas palavras todas parecidas. É muito comum as pessoas errarem a questão de números. Que tipo de número? Os avião. As casa. A língua portuguesa é uma língua difícil. Nós nunca vamos falar 100% como se fala a gramática. Até se falarmos 100% gramática, pode não nos entender no dia a dia. Mas nós... senhores como advogados, não poderão cometer erros que chamem a atenção. Às vezes vocês vão assistir uma TV e ver um advogado, que é muito difícil acontecer isso, um médico, às vezes um engenheiro, às vezes uma professora falando errado, que feio. Agora um advogado falar errado, claro que nós cometemos alguns erros, mas não que chame a atenção. Então nós temos que estudar, ler bastante para errar menos. Compromisso é sacrifício. Nós temos que nos envolver com o que nós fazemos, fazer bem feito, com carinho e fazer bem feito. É isso que nós temos que... É muito sacrifício. Mas quem está falando isso aqui, isso vence a timidez. Quando vocês pegam um processo, um assunto, e estudam até o fundo, e conhecem o assunto, se envolve no assunto do município, das coisas... Doutora, por favor, fale para mim que eu não estou sentindo bem o prefeito. Fala, doutora, você é boa. Mas você está inteirado dos assuntos, você está por dentro do que está acontecendo. Então, por favor, me passa aqui rapidinho, senhor prefeito, o que o senhor tinha ideia. Esboça aqui, pronto. Mas você é uma pessoa dedicada, está envolvida com as coisas. Está envolvida. É diferente? Então, quem falou isso foi uma pessoa que, olha, essa pessoa que falou sobre o sacrifício, ele inventou equipamento, transmitiu telegraficamente a primeira cotação da Bolsa de Valores. Esse homem que falou em sacrifício, ele facilitou o código Morse, inventou a lâmpada, o dínamo.
aperfeiçoou a fotografia, ele inventou o telefone. Ele aperfeiçoou, ele inventou o microfone. Ele inventou ele desenvolveu o telefone, não foi que inventou. O microfone. Olha o que ele fez mais. Criou a General Elétrica, criou o raio-x, criou o concreto. Mais de 1000 patentes esse homem registrou antes de morrer. Sem esse homem, o século XX não seria o que é, o século XXI também não seria o que ele é.